Olá pessoal, eu sou o Lucas Seco e essa é a nossa primeira aula do curso de Cálculo 2, e os assuntos que a gente vê nesse curso são esses aqui: equações diferenciais ordinárias, que a gente abrevia para EDO, para não ficar falando isso aqui toda hora, e séries de potências, beleza? É um curso de introdução a esses dois assuntos. A gente vai ver que são assuntos que se complementam e que têm muitas aplicações um no outro e fora também do contexto desse curso, tá? São conteúdos de aplicações bem diversas, dentro da matemática, fora da matemática. Antes de começar a falar do assunto desse curso, que é o nosso curso de Cálculo 2, eu sempre gosto de falar um pouquinho do que veio antes, né? Então, esse é o nosso curso de Cálculo 2. Antes dele veio o Cálculo 1. E aí, resumidamente, o que é o Cálculo 1? O que você estuda no Cálculo 1? O que é a grande novidade do Cálculo 1? O Cálculo 1 é sobre o quê? Então, sempre que eu pergunto isso, muitas respostas que vêm Cálculo 1 é sobre derivada, Cálculo 1 é sobre integral. Sim, mas derivada e integral, elas apareceram para responder que tipo de pergunta? O que levou, que tipo de questionamento fez surgir o cálculo? O que fez surgir a derivada? O que fez surgir a integral? E é o que, o que se fala, né, que cálculo é a matemática do movimento. E isso é bem verdadeiro. Você pode dizer que o cálculo é o estudo matemático do movimento. E o estudo matemático do movimento, ele não é trivial. Ao estudar matematicamente o movimento, surgem várias questões. A gente vai tratar de algumas delas aqui, algumas delas vocês já trataram no cálculo 1. Por exemplo, quando você vai falar do conceito de velocidade, né, que é um conceito que tenta quantificar o movimento, quão rápido ou quão devagar é o movimento. Então, a ideia de velocidade é que você sai numa posição, vai para outra posição, e o tempo que você demorou para vir daqui para cá, né? Uma maneira de quantificar isso é a variação da posição pela variação do tempo, certo? Então esse é o conceito bem claro de velocidade, porém, esse é o conceito de velocidade média. E qual seria o conceito de velocidade num dado instante? O objeto está se movendo. Quando eu chego, por exemplo, você tem um veículo, tem lá o velocímetro, está marcando a velocidade a cada instante. Né? O que ele está marcando? Porque velocidade, isso aqui é velocidade média. O que seria velocidade num instante? É a primeira ideia do cálculo, né? De você ver quanto percorre por cada intervalo de tempo e fazer o intervalo de tempo cada vez menor. No limite, isso dá a velocidade, certo? Então, limite quando esse intervalo de tempo tende a zero. E aí aparece um dos primeiros paradoxos do cálculo, né? Mas num intervalo de tempo que é zero, você não anda nada. O que seria a velocidade? Então, são questões que demoraram a ser compreendidas. O próprio Newton, quando ele formulou o cálculo, e no caso do Newton, o que ele estava interessado principalmente era um outro movimento que assombra a humanidade desde tempos primordiais, né? Desde tempos primordiais, antes de ter qualquer língua, antes de ter qualquer escrita, antes de ter qualquer matemática. A humanidade olhava para o céu à noite e se deparava com astros se movendo para lá e para cá. Que é isso? Né? Que diabo é isso aí? E observando a regularidade nesses movimentos,
começou a perceber que tinha a ver com as estações, que tinha a ver com a época de colheita, que tinha a ver com a nossa vida nesse planeta. Então é muito importante entender esse movimento, é o que se chama de mecânica celeste, mecânica dos astros do céu. O Newton estava muito preocupado com isso, foi uma das grandes motivações para a invenção do cálculo, foi esse tipo de movimento. E aí, novamente, esse tipo de paradoxo aparece. Né? Ele formulou, mesmo depois que ele formulou o cálculo, demorou vários anos para o cálculo ser bem aceito, e mais anos ainda para ele ser bem fundamentado. A gente pode dizer que o cálculo está bem fundamentado matematicamente há cerca de 100 anos, mais ou menos. O que, para uma teoria matemática tão usada quanto o cálculo, é bem recente. Então, o movimento não é algo trivial de se estudar, e o cálculo estuda o movimento. Beleza? Então, a primeira questão do movimento é essa, né? Dado algo se movendo, algo que a posição muda. Por isso que função é tão importante para o estudo do cálculo, né? Porque as funções te dizem como uma coisa se move em relação à outra. No caso aqui, a posição em relação ao tempo. Dado isso, como é que eu descubro a velocidade? É através disso daqui. Certo? Então, o cálculo 1 a gente pode dizer que se preocupa primeiramente com isso. E aí, para fundamentar esse conceito de velocidade, você tem que ter um conceito de limite. E a outra parte do cálculo 1, você fez a outra questão dos movimentos, outra pergunta sobre movimento, que também é muito importante, que é o seguinte: dado uma velocidade, como é que eu sei o movimento que tem aquela velocidade? É o problema inverso desse daqui. E aí é quando aparece o conceito de integral. O conceito de integral tem a ver com isso aqui, é a tal da... Enquanto isso aqui é a derivada, a integral é a antiderivada, né? E aí, por uma dessas descobertas maravilhosas da matemática, percebe-se que esse problema de dada a velocidade, descobrir as posições, as variações da posição que tem aquela velocidade, esse problema está relacionado com o problema de calcular áreas. Né? Isso é uma das coisas descobertas do cálculo. Esse próprio problema da velocidade também está relacionado com um problema geométrico. Né? Se eu tenho o gráfico da posição, vamos colocar assim esse gráfico. E eu quero saber a velocidade nesse instante, a tal da velocidade instantânea. A velocidade média, que é o que está aqui, é você pegar posições em dois instantes diferentes, digamos aqui e aqui. O ΔS é essa diferença de altura, ΔT é essa diferença na base. Então, esse ΔS sobre ΔT, geometricamente, é a inclinação dessa reta que a gente chama de reta secante. Né? E aí, quando você faz o ΔT ir para zero, esse intervalo aqui fica cada vez menor. Então, o que você tem é que a derivada é a inclinação da reta tangente. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Se eu tenho uma velocidade, vamos que aqui e aí recuperar a posição está relacionado a você olhar a área de baixo dessa função velocidade. Então, a área de uma região curva, né? Delimitada por essa função velocidade. Isso eu obtenho a posição. Beleza? Isso não é nenhuma mágica, na verdade. Um argumento para isso é simples.
que é só você pensar assim, digamos que eu tenha resolvido esse problema, tenha achado essa função posição que tem essa velocidade. Se eu quiser saber qual é o deslocamento entre o instante B e o instante A, sabendo a velocidade, eu sei fazer isso. Que eu sei isso aqui é o seguinte. Olha para a velocidade média, tá? E a gente sabe que num trajeto, uma certa posição, a velocidade, se eu tenho essa velocidade média, a velocidade, se eu faço um trajeto e vou olhando lá o meu velocímetro, se esse trajeto é feito com uma certa velocidade média, em algum momento a minha velocidade instantânea vai ser essa velocidade média. Né? Porque se a minha velocidade instantânea ficar sempre abaixo da velocidade média, a velocidade média ia ser menor. Se a velocidade instantânea ficar sempre acima da velocidade média, a velocidade média ia ser maior. Quer dizer que tem algum momento que a minha velocidade média é igual à velocidade instantânea. Esse aqui é um dos teoremas principais do cálculo 1, que é chamado o teorema do valor médio. Tá? Então você sabe que em algum momento do trajeto de A até B, eu vou chamar esse momento de um certo t. Em algum momento, vamos pegar aqui nesse desenho. Então se A for aqui e B for aqui, então, a velocidade média é essa reta, inclinação dessa reta secante, né? E em algum momento a minha velocidade instantânea vai ser igual a essa velocidade média, por exemplo, aqui. Retas paralelas têm a mesma inclinação, então esse aqui seria o t. Tá? Esse é um teorema que a gente importante, a gente vai usar ele no cálculo 2 algumas vezes, é o teorema do valor médio. Tá? Esse teorema que está por trás de um monte de coisas de cálculo 1. A gente vai comentar isso ao longo do curso. Mas esse é o teorema, enquanto que a primeira parte do curso você pega uma função e calcula a derivada, ou tem as regras de derivação para não precisar ficar calculando esse limite toda hora, né? No final do curso você só calcula esse limite para funções que as regras de derivação não se aplicam, por exemplo, funções definidas por partes e tal. Então a primeira parte do curso é assim, né? E depois aplicando o coisas de tipo máximos e mínimos, né? Quando você sabe da derivada, o que você sabe da função. Para fazer isso, para fazer o caminho inverso, que você sabe da derivada, saber da função, que é a segunda parte do curso de cálculo 1, você precisa de coisas do tipo isso aqui, esse teorema do valor médio. Esse teorema do valor médio que diz, por exemplo, se a minha derivada é sempre positiva, então minha função é crescente. Porque se minha derivada é sempre positiva, o b maior do que a, né, isso aqui é positivo, sb menos s de a também vai ser positivo, então sb é maior do que sa. É a mesma coisa, se minha derivada é negativa, minha função é decrescente, por causa do mesmo motivo. Se minha derivada é sempre zero, minha função é o quê? Constante. Então, a gente sabe que a derivada de uma função constante é sempre zero. Agora, saber se a função tem derivada zero, então ela é constante, isso não é imediato. Você tem que usar esse teorema do valor médio. E esse teorema do valor médio que dá esse resultado que fazer antiderivada tem a ver com calcular essas áreas. Porque você faz o seguinte, ó. Então, digamos que eu estou numa situação que eu sei a velocidade, mas e a partir dela quero descobrir a posição. Então, uma maneira é assim. Em vez de descobrir a posição, vamos descobrir a variação de posição. Então, S de B menos S de A. Então, S de B menos S de A é a velocidade instantânea em algum instante, vezes o tanto que você percorreu. Mas essa SB menos SA tem uma coisa interessante que é o seguinte, é a mesma coisa eu fazer isso e fazer SB, fazer o deslocamento até aqui a metade, vou chamar de C. E olha para isso aqui, depois fica
soma e subtrai menos S de C mais S de C. Beleza? E eu aplico essa mesma ideia que eu apliquei antes, esperando o valor médio. Aplico aqui. Aplica aqui. O que eu tenho? Eu tenho que para esse pedaço vai dar a velocidade num instante vezes, agora B menos C, vezes o tamanho desse intervalinho, B menos C. Tá? Mais o que acontece no outro intervalo, né? Então, olho de B até C, depois de C até A. Mais... Certo? Aqui vai ter, agora de B até C, vai ter um instante que eu vou chamar de T1. Eu não vou desenhar aqui para não ficar muito... Bom, esse primeiro dá para desenhar. Esse aqui vai ser o T1, digamos. E de C até A vai ter outro instante T2. Beleza? Então, esse tanto que eu percorri, eu posso olhar como a soma essa velocidade, vezes esse intervalo menorzinho, de B até C, mais alguma velocidade instantânea aqui dentro, mais essa velocidade, vezes o outro intervalinho C menos A, onde esse cara aqui, alguma velocidade instantânea aqui dentro. E aí o bacana é que você pode ir seguindo com esse raciocínio. Por que só duas vezes? Né? Vai fazendo quantas vezes você quiser. E você vai chegar sempre numa coisa parecida. Tá? Então se eu pegar esse meu intervalo, deixa eu refazer esse desenho que ele já está muito poluído. Pega esse meu intervalo de A até B e divide em N pedaços. O que eu vou ter? SB menos S de A vai ser V. Vamos, para simplificar, pegar N pedaços de mesmo tamanho. Tá? Então, se eu dividir B menos A em N pedaços, vai me dar esse tamanho, que eu vou chamar de ΔT. Beleza? Então, ΔT é o tamanho de cada um desses intervalos aqui. Então, aqui eu vou ter V nesse primeiro intervalinho, de B até isso aqui, vezes ΔT. Tá? E que V vai ser isso? Vai ser alguma velocidade instantânea aqui dentro. Então, T1 aqui. Tá? Que vai ser diferente desse. Cada vez que eu subdivido, eu tenho que pegar outros Tzinhos. Mesma coisa, outra velocidade em outro intervalo de mesmo tamanho. O que muda é que eu vou ter que pegar o T2 aqui. Então, tá vendo? Estou usando o teorema do valor médio em cada um desses intervalinhos aqui. E aí, até, comecei no 1, som N, então aqui vai ser N menos 1. Mas o que importa é que aqui é ΔT também. Beleza? Então isso aqui por puro argumento de aplicar a teoria do valor médio, né? Que é essa coisa bem intuitiva, que a velocidade média ela é atingida pela velocidade instantânea em algum momento. Tá? Então essa diferença de deslocamento eu posso escrever como esse tipo de soma e em quantos termos eu quiser nessa soma. E aí, à medida que eu vou aumentando o número de termos nessa soma, isso aqui vai ficando cada vez menor, né? ΔT tem cada vez mais termos, mas termos dessa forma aqui cada vez menores. Que tipo de soma é essa? Então, vocês aprenderam lá no cálculo 1 que você tem uma interpretação geométrica dessa soma, né? Que é você pegar a velocidade, que é o que está aqui, e aí V calculado no T1 é essa altura vezes ΔT, isso aqui é a área de um retângulozinho aqui. Né? E aí, isso para vários outros retângulozinhos aqui.
né, todos os retângulos aqui intermediários. Ter esse tipo de soma, do tipo base vezes altura com altura cada vez menor, quando você pega cada vez mais termos, vai para o integral. Né? O que é a integral? É a área debaixo desse gráfico aqui. E aí a gente simboliza essa base cada vez menor por que a gente chama de dt. Beleza? Já tá bem. Então eu gosto sempre de falar disso, só para a gente, né, fazer um review rápido do cálculo 1 e perceber que é importante. Né? Cálculo 1 não é derivada integral. Cálculo 1 é movimento. E derivada integral aparece para estudar o movimento. E elas estão intimamente relacionadas. E estão também intimamente relacionadas com problemas geométricos, de calcular áreas ou de achar retas tangentes. Nada disso é óbvio, né? Isso demorou bastante para a humanidade perceber. E isso tem muitas aplicações. Né? Vocês já viram, uma vez que você percebe que essa relação, né, da posição com a velocidade é achar a área debaixo do gráfico da velocidade, isso te dá maneiras de você resolver esse problema dinâmico, né, de dada uma velocidade achar a posição, mas também permite resolver problemas geométricos. Né? Você quer achar uma certa área, você pode pensar dinamicamente assim. Você pensa que essa perfil da área é uma velocidade, então eu sei isso aqui, então isso me permite calcular essa área. Então, uma coisa que é bacana do cálculo, talvez tenha sido uma grande novidade para vocês, é que não tem essa da matemática ser uma coisa só. A matemática é tudo junto, as ideias, uma informa a outra. Né? Então, você tem um problema de movimento, que pode pensar, é um problema de física. Não, um problema de matemática. Mas tem um problema de geometria, que é calcular uma área. Que é um problema só de matemática? Não, tem a ver com um problema de física. Então, as coisas de verdade elas são assim, né? São todas interligadas. Às vezes elas são quebradas em caixinhas para serem ensinadas, mas aí depois esquece de conectar as caixinhas. Né? Na verdade, as coisas fazem muito mais sentido conectadas. Beleza? Então a gente vai reencontrar esse teorema do valor médio aqui no cálculo 2. Porque no cálculo 2 a gente vai continuar estudando movimento. E aí, o que a gente vai fazer no cálculo 2? Resumidamente, deixa eu dar uma limpada aqui. No cálculo 3, que são o cálculo de várias variáveis, vocês vão ver essas ideias aqui para várias variáveis. Tá? No cálculo 2, ainda com uma variável só, a gente vai voltar nossa atenção para essa questão, que é dado uma função achar sua antiderivada, ou em termos de movimento, dada uma velocidade, descobrir a posição, e vai melhorar nossas ferramentas para resolver esse tipo de problema. Então, a gente vai perceber que as ferramentas que a gente tem do cálculo 1 são muito limitadas para resolver esse tipo de problema. Então, no cálculo 1 a gente começou a ver isso. É a integral, né, que faz isso. Mas no cálculo 2 o que a gente vai fazer é fazer isso aqui power. Beleza? Então, se você quiser resumir essa parte do cálculo 2, a parte de equações diferenciais, de EDOs, é isso que a gente vai fazer. Resolver esse tipo de problema. Dado como uma quantidade varia, descobrir essa quantidade. E a gente vai notar isso já na próxima aula, que esse tipo de problemas são os problemas centrais, né, quando você quer descrever o movimento e entender o movimento. Inclusive, é bom lembrar que cálculo 1 e cálculo 2, ele é dividido assim para fins didáticos, mas não foi assim que ele apareceu. Né? O cálculo 1 já apareceu para você poder falar dessas equações diferenciais que a gente vai falar, para você tentar resolver essas equações diferenciais que a gente vai tentar resolver. Então, cálculo 1 e cálculo 2 apareceu tudo junto. O que demorou mais um pouco para aparecer foi o cálculo de várias variáveis. Esse realmente ele só ficou
bem estabelecido com o eletromagnetismo, com o Maxwell. Beleza? Mas essas ferramentas que a gente vai ver aqui são uma continuação natural do cálculo 1. Bom? Bom, aí tendo esse panorama do cálculo 1, eu gosto sempre de voltar mais um pouquinho, porque não é só no cálculo 1 que a gente estuda matemática, né? A gente estuda matemática no ensino médio. Só no ensino médio? Também não. Pode dizer que a gente estuda matemática desde criancinha. Não necessariamente estuda do melhor jeito, né? Com os melhores métodos, com os melhores professores, mas a gente é exposto para essas ideias desde pequeno. E eu acho bom a gente sempre se perguntar por quê, né? Esse curso aqui é um curso de 6 créditos, né? Então é um curso bem pesado. A gente vai ficar aqui um tempão, fazendo um monte de coisa, aprendendo um monte de coisa, discutindo um monte de coisa. E é sempre bom de saber por quê, tá? Eu não botei pra quê, porque pra quê não leva muita reflexão. Né? Pra quê você para passar de semestre, para fazer cálculo 3 ou qualquer coisa assim. Então não é isso, não é esse tipo de resposta que eu estou esperando. É por quê? Por que a gente estuda tanta matemática? Qual é a função da matemática na, na nossa sociedade, na nossa formação? Então, quando eu pergunto isso, uma resposta que sempre me dão é aplicações. A matemática tem muitas aplicações. Seja na física, seja na economia, seja na estatística, seja no que for. E isso é verdade, tá? Inclusive é uma discussão filosófica interessante. Por que a matemática tem tantas aplicações? Por que isso que é aparentemente uma invenção humana, essa linguagem idealizada, né, que a gente chama de matemática, por que tem tanta aplicação? Por que tem tanto a ver com tantas coisas da natureza? Isso é uma discussão em aberto até hoje. Não vou entrar muito nisso. Mas tem. Claramente tem aplicações. Né? Desde aplicações mais básicas, quando a matemática começou a surgir, assim, registros, né, da matemática surgir, de contabilidade, lá nas primeiras civilizações, registros de, de agricultura, né, de solo, de colheita, né, na arquitetura. Né? Então, por exemplo, para construir aquelas pirâmides, né, os caras tinham que saber muito matemática. Né? E desde isso até hoje, né, tecnologia, toda a nossa telecomunicações, por exemplo, diferentemente de uma onda sonora, de uma onda luminosa, onda eletromagnética você não vê, né? É um negócio abstrato. E como é que você entende, como é que você trabalha com aquilo? Matemática. Como é que ela foi descoberta? Como é que o eletromagnetismo foi descoberto? Matemática. Maxwell não era peixe pequeno. Antes do Maxwell você tinha a teoria da eletricidade, que o pessoal estava descobrindo lá, fazendo os experimentos. Pessoas geniais, tipo Ampère, tipo Faraday. E tinha a teoria do magnetismo, que era vista como coisas separadas. E aí esses caras, o Faraday e essa galera, começaram a perceber que tinha a ver uma coisa com a outra, mas tinha a ver, não sabia o que era. O Maxwell chegou lá e fez toda a teoria matemática daquilo. A partir dessa teoria matemática que surgiu telégrafo, que é o, que é o pai de todas as telecomunicações hoje. Então, sim, tem muitas aplicações. Só que não é só isso. Essas matemáticas que eu descrevi, né? Os gregos, os sumérios, as tábuas de contabilidade, aquelas pirâmides maravilhosas. Eu dei elas como exemplo de matemática, mas não é. A gente não chamaria hoje o que eles fazem de matemática. A matemática que a gente chama hoje, conhece hoje como matemática, surgiu com a civilização grega. Né? E aí, o que eles fizeram de tão diferente? A matemática a gente estuda deles, né?
Então, quando a gente fala de idade da matemática, a gente diz que a matemática tem aproximadamente 3.000 anos por conta deles. Isso não quer dizer que não houve matemática antes. Mas qual é o marco aqui? O marco é que os gregos eles foram além das aplicações. Eles perceberam que a matemática permite uma maneira de você enxergar o mundo além das opiniões. O que é isso? É o tal método dedutivo, né? Por exemplo, eles fizeram isso com a geometria, né? A tal da geometria euclidiana, que a gente estuda até hoje, nem sempre do melhor jeito, né? Ela é muito ensinada como um monte de decoreba hoje, mas, cara, pensa, nos tempos de Platão, ele falava, para entrar na minha academia de pesquisa científica e filosófica do mundo, tem que saber geometria. Ele não estava falando de decoreba, ele estava falando de entender a lógica da dedução. Então aqui eles começaram a perceber a lógica e começaram a perceber que, através da dedução lógica, você consegue responder uma pergunta, que é uma pergunta importante até hoje, que é: o que é uma verdade? O que é uma verdade e como você obtém essa verdade? Então parece uma pergunta até de um xamã, né? Em certo sentido é. E o que eles conseguiram é uma resposta racional para essa pergunta. Esse método dedutivo. Você, a partir desse método dedutivo, partindo de certas verdades que a gente chama de axiomas, porque nem as verdades surgem do nada, partindo de certos fundamentos e usando a dedução, você chega em outras conclusões, e essas conclusões que você chega não são conclusões porque você acha que é assim, ou que você queria que seja assim, ou porque fulano ou cicrano disse que é assim. Não, é assim, quer você queira, quer você não. Então, perceba o poder disso, né? Isso lançou uma onda sísmica assim, no mundo civilizatório que, mesmo depois de terem queimado as bibliotecas dos gregos, os, os árabes que já estavam estudando aquelas coisas guardaram tudo, estudaram. Tanto que o renascimento da matemática foi através deles. Então isso mandou uma onda sísmica no mundo que até hoje ela abala. E abala tanto que isso às vezes é escondido. Ninguém fala que a matemática a gente estuda para chegar em verdades além da opinião. Que é um monte de decoreba, né? Isso é muito ruim. Porque ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje de fake news, que parece que assim, basta ter uma opinião e pronto. E não é assim. Os gregos já sabiam que não era assim. Beleza? Então a matemática serve para isso, para você enxergar o mundo para além de opiniões. Então, lidar com o conceito de verdade. E você percebe que eu falei enxergar, né? Aí eu chego no último ponto que eu quero mencionar sobre o porquê da matemática, que é um ponto estético, né? A gente estuda matemática, a nossa cultura ainda estuda matemática. Essa matemática grega, ou deveria estudar, porque às vezes deixa de estudar, desse ponto de vista, para enxergar o mundo de uma maneira diferente. Né? Então é um motivo estético. Né? A partir do momento que você tem domínio matemático, desde os primeiros conceitos, e depois você vai avançando nos conceitos, você começa a enxergar as coisas de outro jeito. Não tem volta. O cálculo 1 eu costumo brincar, né? Cálculo 1, quem fez cálculo 1 com certeza mudou a vida. Para melhor ou para pior. Mas mudou, não consegue mais enxergar as coisas do mesmo jeito. Então a matemática tem essa função estética de você perceber o mundo de uma maneira diferente. Né? E principalmente por conta desse aspecto dedutivo da matemática. Tá? A matemática te fala de as verdades matemáticas, parece uma coisa super
doutrinadora, opressora, e não é nada disso. A matemática é a liberdade total. Você tem liberdade porque você não chega nessa verdade do nada. Você sempre tem onde você parte, né? O que a gente chama de axiomas. Os gregos chamavam de axiomas, a gente chama assim até hoje. E a matemática te dá essa ferramenta para dos axiomas deduzir as verdades. Você tem a liberdade de escolher os axiomas que você quiser. E a partir disso, você chega nisso que não é opinião. Isso é uma inspiração para todas as ciências, né? Inclusive a pergunta se a matemática é uma ciência ou não é. Ninguém sabe. Ninguém sabe direito. Tem gente que defende que é, tem gente que não é, que matemática é só uma linguagem. Mas com certeza essa ideia de essa pureza, né, de você, a partir de certos axiomas, deduzir verdades que estão além da sua opinião, é a inspiração para toda a nossa civilização moderna. Né, que em vários momentos já esteve em ruínas, como parece estar agora, e o que tem salvado é isso. Né? Tanto que, quando a gente fala de renascimento, foi um outro momento histórico muito sombrio, que a gente chama hoje de Idade Média, né? Que eles se voltaram para isso aqui de novo. Tá? E isso sempre trabalha junto. Né? No Renascimento surgiram também aplicações maravilhosas de pessoas do tipo Leonardo da Vinci, né? Fibonacci, Galileu, Tycho Brahe, Kepler. Então a matemática tem esse papel estético muito importante. Beleza? Então, depois de dar esse panorama, na próxima aula eu vou começar a falar, tá, mas então quais são esses problemas de movimento que o cálculo 1 não resolvia, que o cálculo 2 vai resolver? A gente vai ver em seguida.